Salmo 112, versículo 7, diz-nos assim: o justo não se atemoriza com má notícia, o seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração bem firmado não teme. Eu não poderia deixar de passar essa oportunidade em que o Senhor está me concedendo mais um ano de vida e também não abordar um tema que trouxesse para nós estabilidade emocional e segurança diante do Senhor. Irmãos, amanhã eu vou completar 58 anos e dentre eles aproximadamente mais de 30 anos, em torno de 32 anos dedicados ao ministério. Nesses 32 anos eu aprendi que pensamentos de destruição, de vitórias e de derrotas e principalmente de morte nos habitam. A vida humana, ela é cercada por esses pensamentos, por esses estados de morte e de destruição, e que a grande maioria da humanidade tem um profundo medo de morrer. As pessoas entram em pânico quando se fala em questões de morte. Sempre que aparece um novo vírus, a cada nova calamidade, sempre que o mal se manifesta, o pânico se instala. Foi assim com a gripe espanhola, que matou aproximadamente 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. Foi assim com a peste negra, que dizimou metade da Europa, e os mortos eram tanto que chegavam a enterrar de 2 a 3 pessoas no mesmo caixão. As pessoas perderam o medo da AIDS, vocês lembram? Da AIDS, quando ela surgiu, o pânico que causou. A AIDS ainda está por aí. O problema é que não se fala mais nos milhões que já morreram e que há acima de 33 milhões de pessoas infectadas. Continua circulando por aí. E a bola da vez agora é o novo corona, que nem é tão perigoso assim. O vírus mais perigoso do mundo chama-se Marburg. Certamente eu duvido que você já tenha ouvido falar nisso. Esse vírus surgiu na Alemanha. Ele provoca febre hemorrágica e, assim como o ebola, causa convulsões e sangramento das mucosas, pele e dos órgãos. A taxa de mortalidade desse vírus é em torno de 90%. Não se descobriu vacina, ele simplesmente desapareceu. As pessoas se tornaram imunes, de fato, pela graça de Deus. Depois dele vem o ebola, que é o segundo vírus mais perigoso no mundo. Existem 5 tipos de ebola, cada um deles diferenciados em um país da África. Dentre os países, Zaire e Sudão são os que receberam o ebola mais mortal que se tem na história. No Zaire, chegou a taxa de mortalidade a 90%. O ebola continua matando na África Ocidental. Países como Guiné, Serra Leoa e Libéria ainda são vítimas do ebola. Cientistas dizem que talvez os morcegos foram quem trouxeram esse vírus para as cidades. Agora, queridos, o ebola, ele é tão letal quanto o Marburg, mas há indícios de que quanto mais os seres humanos convivem com os vírus, mais eles vão ganhando anticorpos. Ou seja, não há uma determinação divina para que a humanidade morra disso, senão não desenvolveríamos anticorpos. Agora, o que mais me chamou a atenção nessa história do ebola é que quando ele assolou de fato a África, principalmente no Zaire, as igrejas evangélicas não fecharam as portas. Pelo contrário, elas abriam diariamente, aumentaram o número de cultos, os pastores se mobilizaram em oração, o povo de Deus dobrou os joelhos diante de Deus, e o vírus simplesmente desapareceu sem que tivessem uma explicação.
Mais tarde ele ressurge, e agora, graças a Deus, já se está se tratando na descoberta de uma vacina, já há alguma coisa nesse sentido. Agora, uma pergunta que não quer calar e que ela se torna pertinente nesses momentos: por que tantos vírus e tantas pestes no mundo? Por que acontecem essas mazelas? Quando os crentes citam o fim, eles só pensam em guerra, não é isso? Quando a gente olha para o final dos tempos, quando a gente olha para Jesus falando sobre o princípio das dores, nós lembramos de guerras, nós lembramos de terremotos, nós lembramos dos falsos profetas, mas nós esquecemos das pestes e das epidemias. Nós não podemos esquecer. Pestes e epidemias estão no mesmo pacote das guerras e dos terremotos, dos falsos mestres. Jesus diz isso em Lucas capítulo 21, no versículo 11. Quando nós chegamos no livro do profeta Isaías, capítulo 24 de Isaías, o verso 1, diz-nos assim: que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. Preste atenção, Isaías diz que é o Senhor quem faz isso, o Deus que nós cremos, o Deus que nos foi passado como um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus misericordioso, mas um Deus justo, e que se ira todos os dias. Agora, por quê? Por que Deus se ira? Por que Deus esvazia a terra? Porque Deus tem essas atitudes. Os versos 5 e 6 do capítulo 24 de Isaías respondem com toda clareza. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Agora, essa contaminação não vem por causa da poluição ambiental, como muita gente pensa. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto eles têm transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por que Deus pune a terra? Por causa dessas coisas, muito simples. Os seus moradores transgrediram suas leis, mudaram os seus estatutos. Nós somos testemunhas que agora virou moda o relacionamento entre os sexos, né? Do mesmo sexo, e que em todos os lugares parece haver uma corrida para que isso seja legalizado. A Rede Globo faz apologia a todo tipo de relacionamento. Mudaram os estatutos, e a consequência é essa: quebraram as alianças eternas, quebraram a aliança eterna. Queridos, breve eu vou estar falando para vocês aqui do misticismo e do espiritismo que habita nas mensagens vividas pelo pentecostalismo e pelo neopentecostalismo dos nossos dias. Por que nós defendemos ainda aquilo que as Escrituras diz? Porque nós temos uma aliança com Deus, porque nós nos identificamos como povo de Deus, porque nós confessamos a Deus como o Senhor das nossas vidas e a Bíblia como a sua palavra, e diante disso nós temos o dever de segui-la. Indo mais a fundo, queridos, observem como está a nossa sociedade hoje. Seres humanos puramente egoístas, não se importam mais uns com os outros. Por isso a maldição tem consumido a terra e os que habitam nela, por isso Deus a tem desolado. Ou seja, a terra que os habitantes estão convivendo hoje, ela está suja moralmente, ela está contaminada espiritualmente, porque os homens rebaixaram Deus ao nível deles. E isso acontece dentro de templos que confessam a Deus como seu Senhor. Deus virou uma espécie de serviçal, onde Ele é obrigado a satisfazer todas as vontades dos seres humanos. Os homens não buscam a Deus arrependido dos seus pecados. Os homens querem ser abençoados, os homens querem as promessas do céu, eles querem ser, e elas sejam servidas por Deus aqui nessa terra. Ninguém se humilha mais diante de Deus, nem debaixo da poderosa mão de Deus. Pelo contrário, os homens se exaltam.
e querem mostrar-se acima de Deus. Notem que Isaías diz que é Deus quem faz essas coisas. Ele não pede para ninguém, ele não coloca ninguém diante disso, ele mesmo faz. E tem mais, ele não permite que as coisas aconteçam. Nós temos uma ideia errada com essa relação da vontade permissiva de Deus. E quando se pensa em vontade permissiva, parece que Deus fica com os braços cruzados, assistindo tudo passivamente, torcendo para que as coisas deem certo. Essa é a ideia que os homens têm da vontade permissiva de Deus. Foi Deus que permitiu. Se Deus permitiu, ele está lá de braços cruzados, olhando, as coisas estão acontecendo, as tragédias estão aí se desenrolando, e Deus impassível diante do dragão. Isso não existe, querido. Isaías diz que ele é Deus, é quem toma essas atitudes. A liberdade que os seres humanos têm, elas não existem fora da vontade de Deus. Não existe autonomia fora dos decretos e fora da vontade decretiva de Deus. Isaías capítulo 10 diz que Deus levantou a Síria. Interessante isso, preste atenção. Um dia Deus levantou a Síria para castigar as nações, e a Síria foi lá e castigou as nações. No mesmo capítulo 10 tem uma outra informação muito importante para todos nós, é que Deus logo em seguida castigou a Síria. Como é que Deus levanta a Síria? Eleição, predestinação. Levanta a Síria para punir as nações. A Síria vai lá e pune as nações. Em seguida Deus vai e pune a Síria. Por quê? Porque a falta de compreensão dessas duas doutrinas vai nos mostrar o seguinte: Deus levantou, Deus usou, as nações foram punidas, mas a Síria, representando os seres humanos, eles são responsáveis pelos seus atos. Agora, por que Deus puniu a Síria? Por causa do orgulho e da altivez do coração dos sírios. Porque a Síria se encheu de soberba e orgulho. Este é o retrato do mundo atual, um mundo cheio de si, um mundo cheio de orgulho. Os líderes mundiais pensam que podem resolver as coisas com uma canetada. Países que se julgam extremamente independentes de Deus, eles podem criar vírus, espalhar pelo mundo, e de repente eles podem tomar uma atitude, controlar isso, sem se importar com aqueles que vão morrer. Eu assisti uma triste declaração que vem de um ministro do Japão. Ele disse que os velhos infectados pelo novo Corolla, pelo novo coronavírus, tirem a cabeça do carro. Vocês estão, para vocês verem como nós somos materialistas. Então o novo corona infectou grande parte da população de idosos. Eles são mais frágeis diante do vírus. E o que um dos ministros, secretários de Estado do Japão disse? Seria melhor que estes morressem logo, para que os mais jovens começassem a ganhar imunidade e se descobrisse uma vacina. Queridos, para quem não sabe, o Japão defende aquilo que nós chamamos de ética naturalista. O que diz a ética naturalista? É diferente da ética cristã. A ética naturalista diz: por que gastar dinheiro com aqueles que a natureza quer matar? Por que gastar recursos? Por que dedicar tempo, dinheiro com aqueles que a própria natureza quer matar? Mas o cristianismo não é assim. Então, nós estamos vivendo um período da história em que os seres humanos se acham extremamente poderosos, extremamente autossuficientes, e que acham que podem resolver as coisas na vida com uma simples canetada, com seus projetos pessoais de governo. A Síria achou que a vitória dependia de suas forças, não glorificou a Deus, não deu glórias a Deus. Irmãos, eu não tenho a menor dúvida que o novo coronavírus é mais uma
das inúmeras manifestações da ira de Deus sobre a terra. Deus traz juízos sobre a sua terra, Deus traz juízos sobre a sua criação, e o primeiro grande juízo da história humana foi o dilúvio. Nós tivemos outros menores, Sodoma e Gomorra é o menor, mas desde que o pecado entrou nesse mundo, e Deus não se exclui disso, desde que Deus decreta a entrada do pecado no mundo, essas mazelas fazem parte da vida humana. E por que Deus faz isso, queridos? Eu vou lhes dizer. Por que Deus traz esses juízos? Por que Deus traz essas pestes? Por que Deus faz com que esses vírus circulem entre nós e matem milhares de pessoas? Em primeiro lugar, para dizer aos homens que existe um Deus acima de tudo e de todos, e que todos os recursos humanos que nós temos, e de que toda a sabedoria humana é incapaz para livrar os seres humanos da morte. Eu ouvi o pronunciamento de um ministro em Israel. Ele disse que daqui mais alguns anos, muitos jovens não vão nem saber que tiveram coronavírus, porque o corpo humano vai adquirir imunidade. Então, muitos jovens, muitas crianças que pegaram o vírus não desenvolveu neles, eles desenvolveram anticorpos, assim como muitas pessoas não morreram de ebola, e eles nem vão saber. Por quê? Porque de fato existe um Deus que tem tudo nas suas mãos. Então, os homens não devem confiar nas suas forças. Os homens devem entender que os cuidados humanos e a sua inteligência, os seus recursos, é insuficiente para manter a vida humana na terra. Segunda coisa, segundo ponto, por que Deus decreta essas assolações? Além de dizer para o homem que existe um Deus acima de tudo e de todos, Ele faz isso para mostrar que Ele pune e que Ele controla todas as coisas. Irmãos, esse vírus nas mãos de Deus não é diferente das pragas no Egito. Deus tinha as 10 pragas nas suas mãos. Deus controlava essas pragas. O seu povo não precisou sair do Egito. A terra de Gozim ficava em torno de 400 quilômetros. O povo de Deus não foi atingido, porque Deus os guardou. Então, nós precisamos entender que até o último cabelo da nossa cabeça está contado, tudo está de fato determinado por Deus. Os seres humanos vivem a vida como se as coisas estivessem acontecendo, como se Deus estivesse lá no céu, escrevendo a história com todas as letras e com uma rapidez imediata, porque as coisas estão acontecendo fora do controle dele aqui na terra. Não é assim, querido. O livro já está escrito, o enredo está completo. Nós é que estamos presos a esse tempo e a esse espaço. Terceira coisa, por que Deus faz tal coisa? Deus está nos dizendo que pestes e vírus piores virão. O novo vírus que aí está é para mostrar à humanidade que outros virão. E à medida que o tempo passa, virão outros piores. Irmãos, Deus ainda vai derramar as taças da sua ira. Por enquanto nós estamos ouvindo em 1000. Vai chegar o dia que nós vamos ouvir em milhões e bilhões de seres humanos mortos. Por quê? Porque Deus está anunciando que coisas piores virão. Quarto lugar, Deus está chamando o mundo à conversão. Deus está chamando o mundo a cair em si. Deus está chamando a população mundial ao arrependimento. Arrependam-se do mau proceder de vocês. Arrependam-se dessa altivez e desse orgulho que lhes habita a alma. Quinto lugar, Deus está dizendo ao mundo: voltem-se para mim, busquem o meu conhecimento. Isaías diz que o Senhor é o Deus dos mistérios e das revelações. Que maravilha, querido. Se Deus é o Senhor dos mistérios e das revelações, nós, como seres humanos, temos que procurar a conhecer esse Deus, para entender os seus mistérios,
e entender as suas revelações. Por que essas coisas não me afligem? Não é que eu seja tão frio com relação a isso, queridos. É devido à consciência que eu tenho acerca de quem é Deus e como Ele age, como Ele direciona todas as coisas. Tem uma coisa que fala muito forte ao meu coração. A dona Joquebede, ela descobriu que o rio Nilo não se dirige sozinho, que ela coloca um cesto com o seu filho na água, e o cesto, pela lógica, tem que descer o rio, mas Deus faz o cesto subir contra a correnteza, porque Ele é o Senhor. Você já tinha parado para pensar nisso? Os historiadores dizem que o cesto subiu e foi parar onde Deus determinou. Os profetas bíblicos, eles viram Deus revelar juízo, mas ao mesmo tempo Deus dizer para eles que Deus ia restaurá-los. Haveria juízo, haveria cativeiro, haveria punição, mas haveria também restauração. As duas coisas estão nas mãos de Deus. A Bíblia mostra juízo e restauração nas mãos de Deus. Isaías, Jeremias e Daniel viram cativeiro e exílio. Eles anunciaram isso. O Deus das revelações revelou para eles que haveria cativeiro e que haveria exílio. Mas esses mesmos homens de Deus, ao mesmo tempo, anunciaram que Deus restauraria o seu povo, que Deus manteria o seu pacote. O seu povo é no mesmo pacote que vem o anúncio da desgraça, da dor e do sofrimento, vem ao mesmo tempo a mensagem de graça, a mensagem de esperança e a mensagem de preservação. Isso significa, irmãos, que essa fase vai passar. O corona vai passar. Ainda não será o fim. Não se desesperem. Para nós é mais fácil nos desesperar do que orar, né? É mais fácil desesperar do que orar. Mas ainda não será o fim. O Salmo 46 nos diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós não devemos nos assustar com as notícias de agora, e é o momento de nós cairmos em nós mesmos e mostrarmos que nós somos inabaláveis como os montes de Sião. Agora é a hora. Eu acho muito interessante quando você vê os falsos líderes determinando cura de pessoas. Agora é a hora. Eu gostaria de ver essas igrejas neopentecostais, esses falsos líderes que prometem cura para todo mundo, sair nos hospitais curando essas pessoas. Eu gostaria de ver. Como alguém faz piada nas redes sociais, né? Pega o Macedo, o Valdomiro e o Soares e manda eles lá para a China, né? Para a Itália, para curar as pessoas. Mas não, queridos, esses são os primeiros que se escondem. São os primeiros que fogem. Precisamos entender isso. É muito bom dizer que se confia em Deus. É fácil dizer que se confia em Deus quando tudo vai bem, quando as águas no barco estão tranquilas. Mas quando nós estamos diante da tempestade, aí a negada se desespera, né? Com Cristo no barco, tudo vai até o temporal. Com Cristo no barco vai bem até o temporal. Quando o temporal se manifesta, a negada se desespera. Senhor, como é que pode? Estamos para morrer e o Senhor dormindo. Sim, somos nós, querido. Irmãos, o Salmo 91, não combinei nada com a Estela, mas ela escolheu o Salmo 91 como leitura devocional. Se vocês prestarem atenção, o Salmo 91 diz que viver nesse mundo é perigoso, é inseguro e cheio de epidemias. Se não, vejamos, Salmo 91 começa dizendo que existe um passarinheiro perigoso, traiçoeiro, à caça de todos nós. O Salmo 91 diz que a peste perniciosa de repente surge do nada e se alastra. O Salmo 91 diz
que existe uma seta maligna apontada para você quando você sai de casa. E quando você sai de casa, não tem nenhum aviso dizendo: olha, tem uma seta lá em tal canto para atingir você a tal hora. Não. Mas tem. Salmo 91 diz que existe um terror noturno, que eles parecem pesadelos que nos afrontam, que não nos deixam descansar, que não nos deixam dormir direito. E se as pessoas pudessem imaginar o quanto de pânico elas criam com essas postagens que não trazem benefício para ninguém, pelo contrário, aumentam o pânico. É lamentável isso. Salmo 91 diz que existe uma peste que se propaga às escuras. Você não enxerga, você não consegue ver o tamanho de um vírus, como ele funciona, por onde ele penetra. Quem são os mais suscetíveis a serem contaminados? Salmo 91 diz que existe uma mortandade que assola, que assusta, causando terror e gerando pânico no meio das pessoas. Irmãos, o Salmo 91 diz que a vida vivida neste planeta é extremamente perigosa, mas há uma diferença para aqueles que vivem à sombra do Altíssimo. Eu quero terminar essa reflexão de hoje lendo com vocês o Salmo 46. A nossa conclusão vai ser o Salmo 46. Nós vamos olhar para cá e nós vamos recitar todos nós o Salmo 46. Irmãos, nós temos que praticar verdadeiramente aquilo que confessamos. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que procuram edificar. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Nenhum mal chegará à nossa porta, nenhum vírus causará dano à nossa vida, se o Senhor não permitir. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Salmo 46, todos juntos, pode passar, por favor. Vamos lá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente em angústias, portanto não tememos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas mujam e se perfumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas águas são correntes, alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Vencidos se embraveceram, os reis se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o ar e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Ele nos abençoe.